Bom dia, meus irmãos. Vamos manter a nossa tradição, aquele convite sempre alegre, animado, para quem está lá atrás vir sentar aqui mais perto, né, Silmara? Silmara está visitando a gente e está sentando pertinho aqui, ó. Aí você lá atrás, qualquer dia desse eu vou lá para trás da aula. Vem para mais pertinho, por favor. A sala é grande, já é difícil da gente interagir, e se ficar espalhado fica mais difícil, né, Miriam? Então, se você puder, por favor, chegue mais pertinho, para a gente poder estudar esse tema maravilhoso da graça irresistível. Ô, mano, apaga a luz aqui para ver se melhora um pouquinho. Obrigado. Uma boa notícia para vocês, para nós como igreja, é que nós vamos mudar aqui o sistema. Então, a tela vai ficar aqui no meio e temos um novo projetor que ele vence essa claridade aqui. Então, nós vamos ficar com muito mais nitidez nas apresentações. Eu deixei até de fazer apresentações porque fica muito apagado de manhã aqui. Olha lá, para ler fica difícil. Mas, aí, ó, fica muito difícil. Mas em breve estará resolvido. Temos pouquíssimos slides ali hoje. Fiz só alguns. Mas vamos lá. Vamos começar nossa classe, nosso estudo hoje. Eu quero começar relembrando o nosso objetivo geral. Quero que você tenha isso na mente. Nosso objetivo, o que nós queremos com essa classe? Nós queremos que você, está ali, ó, destacado com o traço. Que você desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. Esse é o nosso objetivo. Através dessa classe, você desenvolva uma profunda intimidade com Deus. Cresça na intimidade com Deus. E como? O que nós vamos fazer para chegar lá? Nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos estudar as doutrinas bíblicas. No momento, nós estamos estudando sobre as doutrinas da graça, mais conhecido popularmente como os 5 pontos do calvinismo, que trata da doutrina da salvação. Nós já vimos sobre a depravação total, que ensina que todos os homens e o homem todo foi corrompido, afetado pelo pecado, e por isso ele não quer saber de Deus. Ele não tem nem vontade, nem condições de ir até Deus. E isso implica na necessidade de um Salvador para que ele possa ser reconciliado com Deus. Já vimos sobre a eleição incondicional, que ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu livre e soberanamente de todas as nações gente para ser reconciliado com Ele. Gente para ser alvo do seu amor e salvação. Um povo para si que é reconciliado por meio da obra de Jesus Cristo. Nós vimos no domingo passado a expiação ilimitada. É isso? Não, gente. Limitada. Expiação limitada. Dani, você está com dúvida. Não, limitada. Expiação limitada. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, o sacrifício dele, sua morte na cruz, sua entrega para pagar pelos pecados do ser humano, ele é eficiente para perdoar aqueles que foram escolhidos por Deus. Embora seja suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro, mas ele é eficiente para pagar pelos pecados dos eleitos. Então, a morte de Jesus, ela é para os eleitos. E hoje, nós vamos ver sobre o Deus que nos atrai a Ele. O Deus que é o Deus da graça irresistível. Nosso propósito hoje vai passar por aqueles 5 pontos ali. Vamos definir o que é graça irresistível. Vamos ver o ensino da graça irresistível no Antigo e no Novo Testamento. Vou responder essas 3 perguntas. O homem é um robô? Pode o homem resistir à graça? E quanto às crianças e pessoas incapazes?
Então vamos responder essas 3 perguntas olhando para a palavra de Deus. E para a gente fazer nossa oração e pedindo que o Espírito Santo nos guie nesse momento de estudo, eu quero começar com uma citação do pastor Lawson, que disse assim num dos seus livros: no dia da salvação, Deus é o único iniciador e o criador soberano da fé salvadora. No dia da minha salvação, da sua salvação, Deus é o único iniciador e o criador soberano da fé salvadora. E a outra citação é essa aqui. Jeremias 31, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É assim que Deus fala com Jeremias. Eu tenho um povo escolhido. Esse povo eu vou salvar. Vou salvar por graça. E o meu amor vai atraí-los de tal maneira que eles não têm como resistir. Vamos orar? Gostaria de pedir a alguém voluntariamente que ore por nós, por esse tempo de estudo, de aprendizado, para que o Espírito Santo abra nossa mente, nosso entendimento e a gente possa aprender e viver a partir do aprendido. Alguém voluntariamente, ore por nós. Quem quer botar um microfone, que fica mais fácil, como a classe é muito grande? Júlio. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus querido, porque o Senhor, com grande amor, nos atraiu, ó Pai querido, e é por isso que nós estamos aqui, ó Deus querido, para Te render culto de adoração, louvor a Ti, ó Deus. E nesse momento em especial, na nossa escola bíblica, nós queremos Te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê um entendimento na Tua palavra, para que possamos sair daqui, ó Deus querido, diferente de que entramos. Amém. Possamos sair daqui com mais capacidade de discernimento para falar de Ti, ó Deus querido, e proclamar essa tão grande salvação, que é exclusiva do Senhor e que nos alcançou. Capacita cada dia o Teu servo pastor na ministração da palavra, para que ele possa ser usado exclusivamente pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Júlio. Prepara a sua Bíblia aí, que nós vamos ver vários textos. Mas até lá, vamos ver o que tem aqui. Ok. Eu quero começar com uma imagem. O pastor Augusto Nicodemos pregou na igreja de Goiânia, em 2013. E ele traz uma imagem do que é a salvação, para nos ajudar a entender como que funciona a salvação a partir desse entendimento reformado dos pontos do calvinismo ou das doutrinas da graça. Deixa eu frisar, esses 5 pontos que nós estamos vendo, eles falam da doutrina da salvação. São 5 pontos para dizer como é que Deus agiu para redimir um povo para si. Então, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. E próximo domingo, a perseverança dos santos diz respeito à salvação. Como que a salvação se apresenta na Bíblia para a gente, como que Deus age para nos redimir e nos reconciliar com Ele. Então a imagem que ele apresenta é a seguinte. Imagine toda a humanidade caminhando, tranquila, segura, numa direção, entendendo que está no caminho certo. Toda essa multidão está com vendas nos olhos, tampões nos ouvidos, caminhando para um abismo. Mas elas não sabem. Essa multidão não sabe. Essa humanidade não sabe que está indo para o abismo. Porque os olhos estão tapados, os ouvidos também. E Deus está chamando. Cuidado, voltem-se. É um abismo. Vocês vão morrer. Voltem-se. Eles não ouvem
e não conseguem enxergar. Então vão para o abismo. Até o momento em que Deus chega lá e faz assim, a pessoa para, aí ele tira o tampão, a venda dos olhos, tira o tampão e diz: você está indo para o abismo, volte-se. Aí essa pessoa olha e fala assim: ah, obrigado, eu não vou mais para lá. É assim a imagem que você deve ter da salvação, quando a gente olha para o ensino bíblico. Uma multidão está indo e Deus toca em algumas pessoas, chamando-as. E essas, então, porque é Ele quem tira a venda, é Ele quem tira o tampão, podem se voltar para Ele. Mas nós vamos ver isso na Bíblia. Não adianta eu falar para você, você precisa de ver isso na Bíblia. A doutrina da depravação total, nós já vimos aqui, ela é verdadeira. Por ser verdadeira, todo ser humano não tem condições de voltar-se para Deus, de querer saber de Deus, de amar a Deus ou de viver para Deus. O pecado, ele é muito forte na vida daquele que não crê em Jesus. O poder do pecado, o poder da morte é muito forte, mas não é maior que o poder do Espírito Santo, que nos redime, que nos faz enxergar o amor de Deus. Então, quando o Espírito Santo chama um pecador, quando o Espírito Santo age e regenera, dá vida ao pecador, aí sim ele pode entender e se entregar àquele amor de Deus por ele. A lógica é a seguinte: Efésios 2:1 diz o que para a gente? Que nós estávamos, ele está escrevendo para os Efésios, mas eu e você, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele fala do poder da morte, o poder do pecado sobre as nossas vidas. Se estamos mortos, estamos totalmente incapazes de ir até Deus, porque morto está morto. Então nunca creríamos em Cristo, a não ser que o próprio Deus agisse e sobrepujasse essa nossa rebelião, essa nossa incapacidade de ir até Ele. Então Deus Pai, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iriam ser salvos. Ele leva esses a quem Ele escolheu até Jesus, o seu Filho, para que o Espírito Santo aplique essa salvação. O Deus soberano atrai irresistivelmente os escolhidos para confiarem em Jesus Cristo, para receberem salvação. Então, quando a gente fala de graça irresistível, nós estamos dizendo de um chamado de Deus para quem não merece nada, de tal maneira que a gente não consegue resistir ao seu chamado. Então, vamos definir graça irresistível. O apelo do Evangelho é para todas as pessoas. Quando eu prego o Evangelho, quando você fala do Evangelho, quando Jesus pregou o Evangelho, quando Deus no Antigo Testamento apresenta a sua verdade, se apresenta como Deus Criador, é para todas as nações, para todas as pessoas. Há um chamado, então, que nós entendemos como chamado externo. O Evangelho é pregado para toda criatura. Como nós somos pecadores, nós não ouvimos, não aceitamos, não atendemos a esse chamado, porque somos incapazes de abandonar o mau caminho e se voltar para Cristo. Então, no momento em que há um chamado externo, para os eleitos, para quem Deus escolheu, há um chamado interno, que é quando o Espírito Santo toca no coração, é uma chamada especial, um chamado especial, onde o Espírito Santo realiza uma obra no coração, e esse que é alvo dessa obra do Espírito Santo, inevitavelmente vai crer e se entregar a Jesus Cristo. Essa mudança interna operada no pecador eleito o capacita a entender e crer em Cristo Jesus e entregar a sua vida. Porque o Espírito Santo cria nele um novo coração, uma nova natureza. É o que a gente chama de regeneração. Então há um chamado externo. Todas as pessoas do mundo são convidadas a virem a Cristo, a entregarem a vida a Cristo.
De todas as pessoas do mundo, alguns têm um chamado interno, que é quando o Espírito Santo toca no coração e essa pessoa entende, porque ela recebeu nova vida. Ela estava morta, o Espírito Santo dá vida, e quando ela tem vida, ela consegue entender e se entregar. Ok até aqui? Chad Van Dixhorn, ele, que é um dos nossos livros da nossa bibliografia, ele diz o seguinte: quando o chamado externo de um pregador bate à porta do coração humano, é o chamado interior de Deus que lhe destranca e abre o coração. Quando o chamado externo de um pregador bate à porta do coração humano, é um chamado interior de Deus que lhe destranca e abre o coração. Confissão de Fé de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, falando sobre graça irresistível, um outro nome para graça irresistível que eu esqueci de falar para você é vocação eficaz. É o termo teológico, tá? Para graça irresistível, vocação eficaz. O capítulo 10, se você tem aplicativo, pode abrir lá, você tem acesso à nossa confissão gratuitamente. Capítulo 10, no item 1, nós lemos assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-o para a graça e salvação. Isto, ele, Deus, o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. O Cânone de Dort, que é um outro padrão doutrinário das igrejas reformadas, os cânones de Dort, eles surgem em resposta aos seguidores de Jacob Armínio, que se levantaram e trouxeram uma interpretação diferente para essas doutrinas da graça. Eles diziam que a depravação não era total, eles diziam que a eleição era condicional, que a expiação era universal, que a graça era resistível e que aquele que recebia a salvação poderia cair dessa salvação, cair da graça. Então, pastores, presbíteros se reuniram, foram estudar a Bíblia e responder a esse tema. No capítulo 3 e 4, nos capítulos 3 e 4 dos cânones de Dort, que o título é Da corrupção do homem, sua conversão a Deus e a maneira disto, no artigo 11 ele diz assim: Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele cuida para que o evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente as suas mentes pelo Espírito Santo, de sorte que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Então Deus escolheu, esses que ele escolheu, ele leva-os a ouvir a palavra, e quando eles ouvem a palavra, o Espírito Santo abre o entendimento deles para que eles possam discernir espiritualmente. Ele continua: pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre seus corações fechados e abranda os endurecidos, circuncida, o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Faz viver a vontade outrora morta, a que era má converte em boa, a indisposta em solícita, a rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade, que assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Resumindo, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo,
são chamados eficazmente pela sua palavra, a ouvirem a pregação da palavra, e pelo seu Espírito, o Espírito Santo age no tempo determinado por Deus, tendo suas mentes iluminadas para compreenderem o Evangelho. Nascendo de novo, para que possam ver o reino de Deus e viverem na esperança da vida eterna. É assim que a gente pode resumir graça irresistível. Então, diante da graça irresistível, é impossível um eleito resistir ao chamado para a salvação. É impossível um eleito resistir ao chamado para a salvação. Ele não vai resistir, não tem como, porque ele recebe condições de crer. É mais ou menos como o chamado que Jesus fez a Lázaro. Lázaro está morto. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o morto recebe vida e não quer continuar morto. Ele sai. Então foi assim comigo e com você que crê em Jesus como seu Salvador. Dani, vem para a vida. E ela vai resistir como? Se vida é o que todos nós queremos. Mas enquanto o Espírito Santo não faz isso, não dá discernimento, a gente acha que vida é o que a gente vive sem Cristo, distante do nosso Senhor. Então, queridos, se uma pessoa se torna humilde o bastante para se submeter a Deus, é porque Deus deu a ela condições disso. Deus agiu no seu coração, na sua natureza, para ela ter isso. Se uma pessoa permanece endurecida e orgulhosa para se submeter a Deus, é porque essa pessoa não recebeu um espírito disposto para isso. Deus não deu para ela. Para que essas verdades entrem no seu coração, não fique só na sua mente, entrem no seu coração, nós precisamos ver onde que a Bíblia diz isso. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Veja, o reverendo Adail citou aqui um texto, Josué 1:8, quando Deus fala para ele, fala dessa lei, medita nessa lei, porque você precisa disso para você ser bem-sucedido, ser próspero naquilo que você vai fazer, que era conduzir o povo para conquistar Canaã, e naquilo que você precisa viver. Então eu e você precisamos, parêntese, você está lendo a Bíblia todo dia? Está seguindo o plano de leitura? Faça isso. Nós começamos a ler agora Juízes. Juízes é um retrato da nossa sociedade. Então leia a Bíblia. Comece agora, se você não começou no início do ano, o plano bíblico. O nosso aplicativo vai te lembrar todo dia. O nosso boletim tem a leitura da semana. E você ainda tem os nossos folhetos para você acompanhar. Então vamos para a Bíblia. Vamos começar vendo no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Nós vamos ver textos que vão falar da soberania de Deus em agir como e quando quer, da maneira que quer, para transformar o coração do homem e atraí-lo a ele mesmo. Deuteronômio 36, quem achou pode ler bem alto. Ok, vamos começar nesse versículo de trás para frente. Para que eu viva, o que eu preciso? Ele termina dizendo, para que vivas. Então, o que eu preciso para viver está antes no texto. O que eu preciso para viver? Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Ok. Então, para ter vida de verdade, eu preciso amar a Deus. É no amor, no relacionamento, na intimidade com Deus que eu tenho vida. Ok. E o que é necessário para que eu ame a Deus para ter vida? É preciso que Ele circuncide o meu coração. É Ele que vai fazer. Circuncidar, para você lembrar, a circuncisão era o sinal da aliança que Deus fez com o povo, de que Ele seria o Deus desse povo e que esse povo seria fiel a Deus, viveria para Deus. Então todo homem deveria ser circuncidado ao 8º dia, como sinal, como símbolo de que ele pertencia, aquela criança circuncidada pertencia à família de Deus.
Então, a aliança para que eu ame a Deus, para que eu tenha vida, é o próprio Deus que faz no meu coração. Isaías 43, 13. Quem achar pode ler. O Deus soberano diz: se eu agir, não tem quem impede. Não tem como alguém impedir a minha ação. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus poderoso. Se ele tem um propósito de salvar, não há como se resistir ao chamado do Senhor. Tenho vários textos aqui, mas eu estou preocupado com o tempo. Quem estiver anotando, Isaías 46, 9 e 10. Isaías 55, 10 e 11. Esse eu quero ler. Eu vou fazer a leitura aqui. Isaías 55, versos 10 e 11. O texto diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Bem, agora você dá um pulo comigo, mentalmente, e lembra do que Paulo nos ensina em Romanos, de que aquele que ouvir a mensagem pregada confessará Jesus Cristo como seu Salvador, sendo ele um eleito. Então, a palavra cumpre aquilo para o qual o Senhor designou. Salvação para quem é eleito, mas condenação para quem não é eleito. Ezequiel 36, 26 e 27. Olha como que Deus age claramente na vida do seu povo, para que o seu povo seja fiel a ele. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Dani, lê para a gente, por favor. Glória a Deus. Quem é que vai dar um coração novo, que vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne, que vai colocar dentro de nós o seu espírito e que vai fazer com que a gente ande nos seus estatutos, que guardemos os seus juízos e que observemos a sua palavra? Não sou eu, não? Não, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu estou morto. Aí Deus diz: eu vou fazer, eu vou trocar seu coração, eu vou te dar condições de observar os meus mandamentos. É Deus que faz, não sou eu. A regeneração, essa ação sobrenatural de Deus, ela dá uma nova vida àquele que está morto. Então não é uma obra que eu, pecador, vou iniciar e vou fazer. É algo que Deus precisa fazer na minha vida. Jeremias 31, de 31 a 34. O último texto do Antigo Testamento para a gente ver. Jeremias 31, de 31 a 34. Diz assim: eis aí, vem dias, chegará o dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: eu fiz uma aliança com os pais de vocês, eu era um marido, mas vocês anularam a aliança, porque vocês me desobedeceram. Então eu preciso fazer uma nova aliança. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a nova aliança que ele vai fazer com o povo dele? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos
me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a aliança que Deus fez com o seu povo. Eu vou colocar na mente e no coração deles as minhas palavras, e eles vão viver para mim. Eu vou ser o Deus deles, e eles vão ser o meu povo. Aí você fala assim, mas ele diz aqui, porque todos me conhecerão. Todos do seu povo. Porque ele já falou em cima que é quem? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel e Judá são o povo de Deus, no Antigo Testamento. Então, todos que vão conhecê-lo é aquele a quem ele escolheu para ser seu povo. E olha que interessante, desde o menor até o maior. Ele está fazendo você pensar nos seus filhos. Então, Jeremias escreve que a salvação é uma operação sobrenatural do soberano Deus, o qual escreve a sua palavra nos corações dos regenerados, que antes estavam mortos espiritualmente. E aí vão passar a conhecer Deus sobrenaturalmente e espiritualmente, intimamente. Vamos para o Novo Testamento. Mateus 11, 25 a 27. Alguém abra, por favor. E pode ler. Ok. Jesus está agradecendo a Deus no momento de alegria, porque Deus deu salvação aos pequeninos. Ele abriu a mente dos pequeninos. Ocultou as verdades do Evangelho aos sábios instruídos e abriu a mente dos pequeninos. E no final do verso 27, a gente lê que só quem é levado a Deus, quem o Filho revelar que pode conhecer Deus. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, quando a gente analisar o ensino de Jesus sobre a graça irresistível. Mas antes vamos ver como é que Paulo ensina isso para a gente. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Paulo está falando que ele prega a palavra tanto para judeus, o povo descendente de Deus, o povo de Israel, quanto para os gentios. E há um grupo específico que, ao ouvir essa palavra, recebe essa palavra. Então diz assim o texto: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quando ele prega para esses que não são eleitos, Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Os judeus dizem, isso é um absurdo, e é loucura para os gentios. Que coisa doida é essa, de um cara morrer na cruz? Mas, eu amo os mas na Bíblia, para os que foram chamados, ou seja, os eleitos, tanto judeus como gregos, tanto do povo judeu quanto dos gentios, tem gente que foi chamado para a salvação, pregamos a Cristo. E para esses, quem é Cristo? Quem é, gente? Poder de Deus, sabedoria de Deus. Então veja, esse texto é base para você entender o que eu falei agora há pouco sobre chamado externo e chamado interno. O chamado externo está aí no verso 23. Ele prega para todos, judeus e gentios. E a resposta do verso 24 diz que apresenta para a gente o chamado interno. Mas para os que foram chamados por Deus para a salvação, esses creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como sabedoria de Deus, como poder de Deus, como Filho de Deus. Segundo aos Coríntios 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, o não eleito está cego. O eleito é levado a enxergar. Quem é cego para a dignidade de Cristo precisa de um milagre para crer. Porque ele precisa enxergar. E para enxergar, ele precisa de um milagre de Deus, do Espírito Santo, agindo, abrindo os olhos. Então, somente aqueles que são chamados têm os olhos abertos para Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14. Alguém leia, por favor.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Aleluia. Deus escolhe e Deus chama quem escolheu. Paulo está agradecendo pelos irmãos, por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu vocês para a salvação. E como é que Deus então aplica a salvação? Pela santificação do Espírito, pela fé na verdade, verdade é a palavra, para que também vos chamou mediante o Evangelho. Então Deus escolheu para a salvação e vai chamar mediante o Evangelho que é pregado. E aí a gente não consegue resistir. Fomos escolhidos e chamados. Glória a Deus por isso. Atos 16, 14 dá um exemplo para a gente, uma ilustração de como isso aconteceu na vida de uma pessoa específica e acontece na minha e na sua vida. Atos 16, 14. Quem achar pode ler. O Senhor abriu o coração para ela atender aquilo que Paulo estava pregando. A menos que Deus abra o nosso coração, não aceitaremos a mensagem do Evangelho. E esse abrir do coração é o que você pode chamar de graça irresistível, porque quando ele abre, você não consegue dizer não. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Se você crê, é porque a graça te alcançou e te levou para crer. Filipenses 2,13, vamos abrir e vamos ler todos juntos. Filipenses 2, verso 13. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O Deus soberano é quem elege, escolhe, chama e salva. Ele faz tudo. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Paulo está encorajando Timóteo. Timóteo está naquele momento do ministério, como um jovem pastor, desanimado. E Paulo, para animá-lo, quer que ele se lembre da graça de Deus, do que Deus fez na vida dele. Então ele diz assim: nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso aqui é maravilhoso. Antes de existir qualquer coisa criada, Deus já tinha preparado graça para te salvar. Não era pela sua obra, simplesmente porque Ele escolheu salvar e chamou para isso. 2 Timóteo, agora capítulo 2, versos 24 a 26. Alguém leia, por favor. Paulo está orientando o jovem pastor. E está dizendo para ele como que ele deve agir. Ele deve ser brando, ele deve instruir, deve pregar a palavra pacientemente,
deve disciplinar com mansidão os que opõem. Esperando o quê? O que ele tem que esperar? Qual é que é a expectativa que ele tem que ter? O que está no texto aí, gente? Pode falar. Que Deus conceda o arrependimento. É você que se arrepende? Não, se você achava que era, não é. Deus concede a você o arrependimento. Deus age através do Espírito Santo para que você se arrependa. E aí, conheça plenamente a verdade. E aí, retorne à sensatez. Seja livre dos laços do diabo. É preciso que Deus outorgue o arrependimento que leva à salvação. Se é que algum pecador inconverso há de escapar do cativeiro de Satanás. A conversão do coração do pecado para aqui só pode vir de Deus, queridos. Só Deus faz isso. Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A salvação é para quem Ele chamar. Se Ele não chamar, e aqui eu estou falando do chamado interno, tá, queridos? Porque o chamado externo Ele chama todos. Então Pedro declara que Deus chama soberanamente os eleitos para fé em Jesus Cristo. Os eleitos precisam ser atraídos. Todos os que Deus escolhe, Ele chama eficazmente e traz a fé em Cristo. Nenhum dos chamados é capaz de recusar a graça de Deus. Por último, Atos 11:18. Antes da gente estudar o que Jesus ensinou, as palavras de Jesus sobre graça irresistível. Atos 11:18. Alguém pode ler, por favor? Aleluia. Arrependimento para a vida. Foi concedido por Deus arrependimento para a vida aos gentios. Arrependimento é dom de Deus, não apenas a fé. Muito bem. Vamos ver como que Jesus ensinou sobre a graça irresistível. O Evangelho de João é o que registra as palavras mais contundentes já proferidas com relação ao chamado irresistível de Deus à salvação. Esse chamado representa esse invencível poder de Deus para trazer pecadores à fé em Cristo Jesus. Abra lá, João capítulo 3, a partir do verso 3. Todos os que foram escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, são eficazmente atraídos pelo Espírito Santo. Todos os que foram escolhidos pelo Pai e redimidos pelo Filho são eficazmente atraídos pelo Espírito. João 3, a partir do verso 3, diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está ensinando? O novo nascimento, necessário para a salvação, fazer parte do reino de Deus, é uma obra de quem? Do Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quem dá a nova vida? O Espírito Santo. João 5. João 5, verso 21, verso 25 e verso 40. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O morto
em seus delitos e pecados, precisa ser vivificado. E quem faz isso? Deus, Pai. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Deus da vida, o vivo ouve a voz de Cristo, e então recebe vida eterna. Verso 40 do capítulo 5. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não tem como ir. A gente não vai, a não ser que o Espírito Santo nos leve. João 6, capítulo que eu mais gosto quando a gente vai conversar sobre esse tema. Verso 37. Alguém lê, por favor. Capítulo 6 de João, verso 37. Quem é que vai a Jesus? Quem o Pai leva? E quando o Pai leva alguém a Jesus, o que Jesus faz? Não lança fora. Está salvo. Não tem jeito. Não tem jeito. Verso 44. Alguém leia. Quem é que vai a Cristo? Só quem o Pai leva. E quem o Pai leva recebe vida e vai ser ressuscitado. Verso 45. É Deus Pai que age e nos leva a Cristo. Todos os eleitos de Deus, aqui identificados como todo aquele que o Pai me der, são atraídos para crer em Jesus. O poder de Deus agindo na minha vida, na sua vida, na vida de quem é eleito, garante essa ida a Cristo. 64 e 65 do capítulo 6. Alguém leia, por favor. (64 e 65, João 6). Veja, gente, Jesus está dizendo, há descrentes entre vós. Todos estão ouvindo o Evangelho. Todos estão andando comigo. Mas entre vocês tem descrentes. É por isso que eu tenho dito para vocês, ninguém pode vir a mim, ninguém pode receber salvação se o Pai não trouxer. Não tem como. Se Deus, Pai, não levar os seus escolhidos até Jesus, eles não receberão salvação. Mas como Ele escolheu, Ele vai levar. E quem Ele leva a Cristo recebe salvação. Essa atração eficaz, ela é poderosa, porque é do Deus soberano. Então não tem jeito. A graça é irresistível. Irresistível. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Judas ouviu a palavra, andou com Cristo, mas não era um eleito. Por isso não se arrependeu. Pedro também traiu, mas era um eleito e foi levado ao arrependimento. É assim que nós cremos, olhando para a doutrina da salvação da perspectiva desses pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada e graça irresistível. Então o homem é um robô? O homem é um robô porque ele vai crer e não tem como escapar disso? Ele não tem liberdade de escolha? Ele não tem livre arbítrio? O artigo 16 do Cânone de Dort, ele diz o seguinte: a vontade do homem não é eliminada, ela é vivificada. O homem, pela sua queda, não deixou de ser homem dotado de inteligência e vontade. O pecado impregnou toda a raça humana e não privou o homem da sua natureza humana, mas trouxe sobre ele a depravação e a morte espiritual.
Assim também a graça divina da regeneração não atua sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs. Não elimina a vontade e as suas propriedades, nem a coage violentamente, mas torna espiritualmente viva, sara-a, corrige-a e a um só tempo agradável e poderosamente submete-a. Então, o homem continua sendo homem e livre, só que agora é tirada a cegueira, e quando ele enxerga a graça, ele não consegue dizer não. Ele só diz não à graça enquanto ele está cego e não sabe o que ela é. Quando ele vê o que ela é, ele se entrega. Não tem como ele dizer não. Então a amarra que existia foi tirada. O grilhão que impedia foi tirado. O resultado é que, onde antes dominava totalmente a rebelião e a resistência, agora, pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência, que é a verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. Exato. Para quem não ouviu lá atrás, a Dani está falando o seguinte, diante do que eu li, por isso que as pessoas da humanidade, quando alguém é convertido, alguém entrega a vida a Cristo, ela olha e fala assim, é doido, é um alienado. Sendo que, na verdade, alienado é quem não conseguiu enxergar a graça, quem não conseguiu entender o amor de Deus. Esse sim é que está cego, e não aquele que, para ele, agora é o alienado. E se o maravilhoso autor de todo o bem não tivesse nos conduzido dessa maneira, o homem não teria a menor esperança de erguer-se da sua queda mediante o seu livre-arbítrio, o qual, quando ela ainda estava de pé, o lançou na perdição. Então, ele está falando que livre-arbítrio só tinha Adão e Eva. E que a partir de agora a gente age conforme a nossa natureza. O fato de a graça ser irresistível não quer dizer que os pecadores são convertidos à força. Não é isso. Mas que as suas vontades são eficazmente convencidas da graça. Então, somos levados ao arrependimento e vamos crer no Evangelho. Muito bem. Atos 7:51. O tempo passou muito rápido. Atos 7:51. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Alguém pode ler, por favor? Atos 7:51. Ok. Como é que você responde esse texto? Eu sou arminiano, cheguei para você e falei assim, está aqui, ó. A Bíblia está falando que o homem pode resistir ao Espírito Santo. O que você diz? Não é retórica não, estou esperando. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Como é que você responde a isso? Ebenezer primeiro, só um minutinho. Vai. Ok. Então a gente responde como? Como é que a gente prova? Ok. Provar com os outros textos, usando os textos que nós ouvimos aqui. Você pode, por exemplo, ele diz aqui, homens de dura cerviz e incircuncisos. Nós não lemos lá no Antigo Testamento que é Deus que circuncida o coração? Então ele está falando aqui de quem? Quem que sempre resiste ao Espírito Santo? Quem não é eleito. Porque aquele que é eleito não vai resistir sempre. Vai resistir até quando Deus permitir. Por quê? Até quando Deus permitir? Porque às vezes você prega o evangelho para um amigo, para uma amiga, para um parente,
E prega, e prega, e prega, e prega, e prega, e prega, e prega. E tem lá 5 anos, 10 anos. Aí com 15 anos de pregação, aí a pessoa ouve uma palavra e chega assim, Dani, eu entendi o que você me falava. O que aconteceu? Nessa hora, no tempo determinado por Deus, esse que já era eleito, teve a venda tirada, o tampão do ouvido retirado, e ela pôde ver as maravilhas de Deus. Tem outros textos, tá? Que as pessoas usam para defender, e aí, com esse entendimento, um chamado externo e o chamado interno, aqui todos resistem ao Espírito Santo do chamado externo, mas aqueles que têm um chamado interno não têm como resistir. Deixa eu correr aqui para a última pergunta. Última? É. E as crianças? As crianças que morrem e não ouvem a palavra, aqueles que são mentalmente comprometidos, pessoas que têm problema mental, como é que essas pessoas são vistas da perspectiva da salvação? Na aula passada eu falei um pouco sobre isso. O pacto é desde a eternidade. Aquele que é eleito, Deus vai salvá-lo. Deus vai agir para salvá-lo. Se ele não for eleito, então ele está condenado. A confissão de fé, no capítulo 10, no item 3, falando sobre a graça irresistível, chamado eficaz, diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Se é eleito, Deus vai providenciar salvação. Queridos, Deus soberano age de maneira ordinária. Qual é a maneira ordinária instituída por Deus para a salvação? A pessoa precisa ouvir o Evangelho, o Espírito Santo abre o entendimento, ela crê naquelas verdades e entrega a vida a Cristo, livre. Mas Deus age de modo extraordinário, que é quando não teve como pregar para a criança, não teve como uma pessoa mentalmente comprometida entender as verdades, mas que, sendo eleita, será levada para a glória eterna. Todos os que foram eleitos serão salvos, independente de como Deus fizer para isso acontecer. A gente poderia resumir tudo isso com algumas verdades, 6 argumentos que John Piper usa para fundamentar a graça irresistível. Fé e arrependimento são dons de Deus. Não iremos a Jesus Cristo, a menos que Deus Pai nos leve. O chamado eficaz de Deus vence toda e qualquer resistência ao Evangelho. Nascer de novo permite crer em Cristo, quando a gente é regenerado. A nova aliança promete uma graça que triunfará sobre a nossa resistência. E quem pode resistir à vontade de Deus? Quem? Quem pode? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Quem sou eu? Quem é você para discutir com o Senhor? Se alguém é salvo, é porque Deus quebrou a sua resistência ao Evangelho. Se você está aqui nessa manhã e agradece a Deus por ter vida eterna em Jesus Cristo, é porque Deus quebrou a resistência que você tinha ao Evangelho. Pertencer ao povo de Deus é mais ou menos como aquelas festas fechadas que precisam de convite. Só se você foi chamado. Se você não foi chamado, você vai tentar entrar e não vai conseguir. Não vai. Lembra do que Jesus falou? A parábola de Jesus está lá, último dia. Senhor, nós falamos em teu nome, nós expelimos demônios, nós falamos do Senhor. Ele falou assim, não conheço vocês. Não conheço vocês. Vocês não fazem parte do reino. Queridos, Deus
é o maior, é o primeiro e maior buscador na Bíblia, aquele que vai atrás do seu povo. Adão acabou de pecar. Gênesis 3:9, o que é que acontece? Deus fala assim: onde é que você está, Adão? Aonde é que você está? Eu te criei para ser a minha imagem e refletir quem eu sou. Aonde é que você está? A pergunta não é geográfica, ela é ontológica. Onde está você, que eu criei para ser como eu? E desde lá, Deus está vindo atrás do seu povo, porque Ele ama e quer esse povo com Ele. E aí você tem as parábolas de Lucas 15, onde, primeiro, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Ele encontra a ovelha. E Jesus está dizendo: Deus busca os pecadores, vai até Ele, acha e traz para Ele. Depois tem a segunda parábola, quando fala da dracma perdida. Então, Deus procura, busca diligentemente os eleitos, os encontra e os traz. E a terceira parábola? Aí Jesus está confrontando os fariseus, dizendo: vocês são o irmão mais velho, que deveriam ter ido buscar o irmão mais novo que estava perdido. Assim como Jesus Cristo, o irmão mais velho, veio buscar os irmãos mais novos, que estavam perdidos. Eu e você. Porque Paulo vai dizer que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Que Deus maravilhoso nós servimos. Vem até mim e até você. Queridos, aplicações para a gente terminar. Então tá. Então volta aí a aplicação. Mateus 19:14. Eu não citei os textos, mas você tem Gênesis 17:7, você tem Atos 2:39. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Sim. Entendendo a eleição, não todos. Por quê? Por quê? A criança não é salva porque ela é criança. A criança será salva se ela for eleita. Se for eleito, é salvo. Não, já tem espírito. Já tem espírito. Ele só não veio ao mundo, mas espírito ele tem. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus já recebe. Já recebe. Por quê? Oi? Porque a criança, ela não é salva e não é eleita porque ela é criança, ou não tem como entender. Ela é salva se ela foi eleita. E Deus elegeu antes da fundação do mundo. Eu não tinha nascido, você não tinha nascido. E Deus já tinha nos escolhido. Se ela não foi eleita, ela já está condenada. Ela não vai ser condenada. Ela já está condenada. Porque todos nós estamos, vou usar diferente, todos nós estávamos condenados. Todos. Nós que estamos aqui, nós colocando aqueles que ainda vão nascer. O pecado vem como herança da ação, desobediência de Adão e Eva. Quando eles pecam, e nós somos descendência, nós herdamos o pecado em nós. E isso traz condenação. Isso é para mim e para você no momento da história. Para Deus que é eterno, é na eternidade. Então é por isso que nós dizemos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo vai dizer que Jesus Cristo foi um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Porque para Deus isso tudo já aconteceu. Para mim e para você tem um tempo na história, tem uma linha de tempo. Para Deus não tem. Então é por isso que ele escolhe antes da fundação do mundo, por isso que ele salva antes da fundação do mundo, por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Mas isso é aplicado para mim e para você no momento histórico. Para Deus não existe. Então todos estão condenados, todos. De todos condenados, Deus escolheu alguns para tirar as vendas e os tampões dos ouvidos. Esses incluem crianças, jovens, adultos, velhos. Todos, toda a humanidade. Deus escolheu alguns, não todos.
De todos condenados, ele escolheu alguns. Então, mesmo que essa criança não nasça e não ouça o evangelho, se ela é eleita, ela será salva. Se ela não for, ela não será salva. Não, aí, peraí. Para aqueles que estão em aliança com Cristo, você tem uma aliança com Deus. Ele é seu Senhor e Salvador. Há uma promessa em Gênesis 17:7 para você. Os seus filhos são eleitos, crerão no Evangelho. Você deve pregar o Evangelho e eles serão salvos. Pode ter certeza. Gênesis 17:7, Atos 2:39. Então, essa certeza há, porque Deus tem uma aliança comigo e com os meus descendentes. Agora, eles vão precisar crer, eles vão precisar ouvir o Evangelho e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa aliança Deus fez comigo, com a Júnia e com os nossos descendentes. Aí você pergunta, mas e o meu filho e minha filha que está longe do caminho do Senhor? Deus fez uma aliança comigo, batizei, consagrei, e agora? Eu creio que essa pessoa, esse filho, essa filha que está distante do Senhor, é eleita, será salva. Talvez você não veja. Talvez isso não seja testemunhado. Talvez ninguém discerna. Só ela e Deus. No momento certo que Deus... Pode ser no último respiro da morte. E isso a gente não vai saber. Ou seja, a gente pode não saber. Porque Deus é soberano. Sim. Uhum. Sim. O que o irmão chama de predestinação absoluta? Predestinação agora eu quero entender o que você entende por absoluta. Sim, nesse sentido é absoluta. Eu estou predestinado e não perco a salvação. Estou predestinado para ser de Deus, estou eleito e não perco a salvação, vou ser salvo mais cedo ou mais tarde na minha história. Não tem. Reformadamente não cremos em predestinação relativa. Só cremos em predestinação absoluta, no sentido de que aquele que foi predestinado vai crer, vai ser salvo. Com os textos que nós vimos. Eu não sei se vocês estavam aqui na aula sobre eleição incondicional. Tem inúmeros textos que fundamentam isso para a gente. Está disponível lá no nosso canal no YouTube. Tá? Gente, eu tenho 5 minutinhos, eu quero fazer algumas aplicações para a gente. Podemos conversar mais, tá, queridos? O entendimento dessa doutrina deve me humilhar. Quando eu entendo a graça irresistível, ela me humilha. Por quê? Eu reconheço que a minha resistência a Deus foi quebrada por graça. Não fui eu que fui atrás dele, ele que veio. Então, que mérito eu tenho? Eu não tenho mérito nenhum, porque reconhecemos que a nossa resistência ao Evangelho foi quebrada pelo seu amor, como nós vimos em Jeremias. O amor dele nos atraiu. O entendimento dessa doutrina me leva a descansar. Por quê? Porque eu sei que os escolhidos crerão e viverão eternamente. Eles vão crer. Quem Deus escolheu, ele vai providenciar a forma dele crer. O entendimento dessa doutrina me constrange à santidade. Por quê, gente? Porque o amor e santidade de Deus invadem o meu ser. Eu tenho uma nova vida, eu tenho a vida de Deus em mim, e quando eu olho para a graça que me resistiu, me atraiu até Ele, eu quero viver a partir desse amor e dessa santidade. Eu quero mostrar para o mundo quem é esse Deus. Por isso, o entendimento dessa doutrina me conduz à adoração. O que Deus viu em você para te salvar? Nada. Só pecado. Eu não sei, acho que foi John Stott que falou isso. A única coisa que você tem para oferecer para Deus para ser salvo são seus pecados. Que é por causa do desejo de Deus, do plano de Deus, de cancelar os seus pecados, que Cristo morreu. É a única coisa que eu ofereço para Ele. Então, a gente quer adorar esse Deus, quer viver para esse Deus. Porque graça. Não tinha nada em mim. E por último, queridos, o entendimento dessa doutrina me anima à evangelização. Por quê?
As pessoas só serão salvas através da pregação. E eu vou pregar. E se tiver resistência ali, o Espírito Santo vai quebrar. Na hora que ele quiser. Mas eu preciso pregar. Eu preciso pregar. O poder do Espírito Santo é que move o coração quando o Evangelho é pregado. Então eu vou pregar. Porque eu sei que aquele que foi escolhido, quando eu pregar, o Espírito Santo abrir o entendimento, ele vai se entregar. E eu vou me alegrar e ele fará parte da família da fé. Porque eu gosto dessa imagem. Evangelizar é chamar outros para vir adorar a Deus conosco. Fazer parte da família da fé. Diga, meu querido. Sim. O que morreu ateu? Morreu. Não confessou Cristo? Sim. Sim. Uhum. Está condenado. Agora, se ele é um ateu eleito, não. Morreu, acabou. Arrependimento é em vida. Depois da morte, não existe mais. Aí é outra história. Ele não desceu ao inferno para salvar ninguém. Ele desceu ao inferno para testemunhar do poder dele. Para pregar o que ele fez, não para salvar. A salvação é aqui, em vida. Vamos conversar sobre isso, tá? Sim. Povos não alcançados. Sim. Que nunca ouviram. Bem, a Bíblia diz o seguinte, que depois que todos ouvirem, Jesus voltará. Então, povos não alcançados precisam ouvir. Agora, um povo não alcançado que morreu antes de ouvir. Essa aqui é melhor, né? Um povo não alcançado morreu antes de ouvir sobre o Evangelho. Se foi eleito, o Espírito Santo salvou. O que ele fez, eu e você não sabemos. Mas ele fez. Porque se ele elegeu, dentre um povo não alcançado, uma pessoa, e ela morreu antes de ouvir o Evangelho, aí entra a ação extraordinária de Deus para a salvação dessa pessoa. O meio ordinário é ouvir a palavra e a pregação. Responsabilidade minha e sua como igreja. Mas Deus usa meios extraordinários conforme a sua soberania. Oi. Uhum. Isto. Amém. O que Paulo está falando é da nova vida. Para que eu receba a nova vida, eu morro com Cristo e ressuscito com Cristo. Eu morro para a velha vida e nasço para a nova vida. Recebo a vida eterna. Queridos, vamos orar. Eu agradeço muito a sua atenção, participação. Peço que você ore por 30 segundos à luz do que Deus falou ao seu coração e depois eu vou fazer uma oração por todos nós. Senhor, nós nos entregamos em gratidão e alegria pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno e o Senhor nos chamou e nos fez perceber, entender
a tua maravilhosa graça e o teu amor e o teu propósito de fazer de nós discípulos de Jesus Cristo, para desfrutarem de uma vida eterna, sem pecado, na intimidade com o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, perfeito. Obrigado. Obrigado por essa graça. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver e a confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Deus, um ardor missionário, que nós sejamos motivados por essas verdades, anunciar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, porque esse é o meio pelo qual o Senhor determinou que aqueles a quem o Senhor escolheu sejam chamados à vida da morte que experimentam. Então, Deus, nos leve com ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho, seja filho, seja marido, seja esposa, seja pai, seja parente, seja amigo, quem for, Pai, nos ensine a falar, a anunciar e confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Oramos, Deus, assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, querido. Semana que vem, perseverança dos santos. Pode o homem perder a salvação? Semana que vem.